A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que nesse dia de hoje Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, venha falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que nos diz o seguinte: aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. E disse: mas vai e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Meus irmãos, nós vemos a história de um homem cheio de lepra que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e humildemente, com a cara no pó, ou seja, humilhado diante da presença do Senhor Jesus Cristo, ele diz: Senhor, se queres bem, podes me limpar. E o Senhor Jesus Cristo estende a mão, toca nele e logo a lepra desaparece. A lepra na Bíblia, em contexto espiritual, representa o pecado. O pecado tira a nossa identidade, os valores, o caráter que nós temos no Senhor Jesus Cristo, a santidade, meus irmãos. O pecado, ele vai pouco a pouco nos tirando os valores, os princípios éticos, morais e espirituais que nós temos no Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele tira o nosso caráter de santidade. E por que a lepra? A lepra é uma doença chamada hanseníase. Nesse período aqui não havia cura para ela. E a lepra, a hanseníase, ela vai criando hematomas, ela vai criando feridas na pele da pessoa. Chega um estágio muito avançado dessa enfermidade, que a pessoa ela fica irreconhecível. E assim é o pecado. Ele vai pouco a pouco tirando valores, caráter, princípios que Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo colocou em nós. Nós começamos a pecar fumando, bebendo, prostituindo, quando vê, estamos praticando tudo aquilo que um dia dissemos que jamais praticaríamos. E nos tornamos irreconhecíveis. As pessoas nos olham: poxa, fulano não bebia, fulano não fumava, agora se desviou dos caminhos de Deus. Daí afundado nas drogas, na prostituição, no roubo. Então, meus irmãos, a lepra, na Bíblia representa o efeito do pecado, que o pecado tem em nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo ordenou a ele que ninguém o dissesse, mas disse: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. A pessoa nesse período aqui que continha lepra, era uma pessoa leprosa, ela era excluída da sociedade, do culto religioso. E essa pessoa, para voltar ao convívio social e ao culto religioso, essa pessoa precisava ir até um sacerdote, mostrar ao sacerdote que estava limpa, que estava purificada da sua lepra, e aquele sacerdote testemunhar a favor dela, que ela estava apta, que ela estava limpa, que ela estava purificada da sua lepra, até porque a lepra era algo contagioso, para que essa pessoa pudesse voltar ao convívio social e ao culto religioso. E o Senhor Jesus Cristo ordenou que ele oferecesse, como oferta para a recompensa da sua purificação, o que Moisés determinou. Moisés havia determinado lá em Levítico 14, capítulo 14, versículo 4, que aquela pessoa que fosse limpa, que fosse purificada da sua lepra, deveria oferecer 2 pássaros limpos e vivos, madeira de cedro, escarlate, um tecido vermelho, cor de sangue, e isopo, que era uma erva de purificação, como recompensa pela sua purificação. E o Senhor Jesus Cristo havia ordenado a esse homem que ninguém o dissesse aquele milagre que havia acontecido. Mas aquele homem havia propagado a fama do Senhor Jesus Cristo. Ele havia contado em outro evangelho, se não me falha a memória, no evangelho de Marcos, nos diz que aquele homem saiu espalhando a respeito da sua purificação, do milagre que o Senhor Jesus Cristo havia operado, e vinha gente de todos os lados, para ser curado. Como aqui também nos fala, essa parte que vinha gente de todos os lados para ser curados das suas enfermidades e ouvir o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, não aguentando a fama, a procura por ele em busca de milagres, de cura, de libertação, ele se retirava para os desertos e ali orava. Meu irmão, quero dizer para você
né, que talvez esteja numa situação como esse homem, né, cheio de lepra, cheio de pecado em contexto espiritual, quero dizer para você que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo sobre aquela cruz levou sobre si, né, o sangue da culpa que havia sobre nós, dos nossos pecados, né, e que o sangue do Senhor Jesus Cristo é poderoso para limpar a mim e a você dos meus e dos seus pecados, né. Hoje talvez você esteja vivendo uma vida de adultério, de fornicação, né, de incredulidade, distante dos caminhos de Deus, tomado de lepra, tomado de pecado, assim como esse homem estava, cheio de pecados, né, mas ao ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, né, e dizer, olha Senhor, se queres, bem podes me limpar. Hoje, nesse dia de hoje, se você e eu tivermos a humildade que esse homem teve, né, de nos chegarmos ao Senhor Jesus Cristo e dizer a Ele, olha Senhor, se queres, bem podes me limpar, né, ou seja, nós também devemos querer ser limpo. Né? O Senhor Jesus Cristo, como nos diz aqui, ele disse o seguinte, quero ser limpo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo queria que aquele homem fosse limpo da sua lepra, né? E o Senhor Jesus Cristo, com toda dúvida, ele quer que eu e você sejamos limpos, purificados dos nossos pecados, né? Foi por isso que ele morreu naquela cruz, foi por isso que ele derramou o seu santo sangue, para nos limpar, para nos purificar de toda a imundícia, de todo pecado, de toda transgressão, né? Para que nós sejamos amigos de Deus, né? Que a separação que há entre nós e Deus através dos nossos pecados fosse retirada, né? O véu foi rompido, nós temos acesso livremente à presença de Deus, né? Desde que nós tenhamos a mesma atitude que esse homem teve de chegar e dizer ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, se o Senhor quiser me limpar dos meus pecados, das minhas transgressões, né? Eu quero ser limpo, a partir de hoje eu vou te servir, a partir de hoje eu vou parar de pecar, a partir de hoje eu vou ter uma vida de santidade, de comunhão, né? Então o Senhor Jesus Cristo vai estender a mão. Não importa se é vício, né? Tem pessoas que têm vícios, não conseguem ser libertas e por isso não servem a Deus, né? Vem como você está. Eu servi Jesus Cristo, eu fumava. Fiquei, eu acho que servindo, me relacionando com Jesus, fumando 6 meses, né? Então depois o Senhor me libertou, né? Ah, mas eu bebo. Não desista, né? Vai chegar uma hora que você orando, você jejuando, fazendo a leitura bíblica, Jesus vai arrebentar as correntes, né? O Senhor Jesus Cristo nos diz que, lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, que não precisam de médicos sãos, né? Mas sim os doentes, que ele não veio chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento, né? Somos eu e você que somos pecadores, que temos vícios, que estamos no pecado, que precisamos do Senhor Jesus Cristo, né? Foi exatamente para mim e para você, que estamos presos no pecado, na morte, na destruição, na dor, no sofrimento, no abandono, né? A sociedade muitas vezes já não acredita. Olha lá, fulano bebe que nem um louco, olha lá, fulano fuma que nem um louco, isso aí vai morrer, né? Mas eu quero dizer para você que se nesse dia de hoje você tiver a humildade de procurar o Senhor Jesus Cristo e dizer a Ele que você quer ser limpo, que você quer ser purificado da sua lepra, Ele vai estender a mão, Ele vai arrebentar as correntes, os cadeados, o aprisionamento da mente, do coração, para fazer você uma nova criatura, né? Como nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, né? Ou seja, você se tornar uma nova criatura, liberta de todos os pensamentos, de todos os sentimentos, de todos os comportamentos que aprisionam você ao pecado, que fazem você uma pessoa desprezível aos olhos da sociedade. A sociedade olha para você e diz, fulano não tem futuro nenhum, fulano vai morrer, fulano vai ficar sozinho, né? A vida conjugal dele está fadada a fracasso. Mas eu quero dizer para você que nesse dia de hoje, se você invocar humildemente o Senhor Jesus Cristo, dizendo, Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser purificado, eu quero ser transformado, eu quero experimentar, né, um renovo devido a uma vida nova, o Senhor Jesus Cristo vai limpar, vai purificar você da sua lepra. E assim como esse homem, você vai dar testemunho, né, do quão grande é o poder do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Amém, meu irmão? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco nesse dia de hoje. Amém?